Home office. O assunto de hoje vai ser sobre home office e como você pode aumentar a sua produtividade nesta quarentena, adaptando este cantinho na sua casa da melhor forma possível. Me acompanha! Então, pessoal, eu tenho feito algumas enquetes no meu Instagram perguntando às pessoas que me assistem quais são as maiores dificuldades delas no momento atual de pandemia com home office. E a maioria falava que nem sempre conseguiu encontrar esse espaço, o cantinho ideal. E eu queria aqui levantar alguns pontos para vocês, antes de vocês escolherem adaptar esse cantinho. Qual cantinho você deve escolher? Então vamos lá para as dicas. O primeiro ponto que eu acho que vocês devem considerar é a escolha do local. Quando eu falo assim, a gente tem que ter uma visão macro do ambiente que a gente mora, seja na nossa casa, seja no nosso apartamento, e você avaliar qual espaço você se sente melhor para trabalhar, tá? Porque muitas vezes tem pessoas que não se sentem bem trabalhando num quarto, trabalhando numa sala, né? Então isso vai muito de cada pessoa. Então, o que você deve atentar ao escolher o local é você analisar como é que é o conforto dele, seja com a ventilação, incidência solar, se é um ambiente confortável, se aquela mesa está ideal, se não está. Então é importante que você avalie o ambiente como um todo e você também se conheça, tá? Porque muitas vezes o que é bom para mim não é bom para minha irmã, para o meu irmão, sabe? Para o meu pai, para minha mãe. Então, cada pessoa tem a sua particularidade. O segundo ponto é a escolha dos mobiliários, que eu acabei que eu falei um pouquinho no primeiro item. Quando eu falo isso, eu falo porque o ideal é que você tente encontrar esses mobiliários utilizando o que você já tem na sua casa, certo? Mas caso você consiga investir um pouquinho mais, tenta investir em uma cadeira, em uma mesa melhor, que traga mais conforto, porque o conforto ele vai te trazer mais produtividade, tá? Então, se atenta na postura da mesa, que ela tem que ser numa altura padrão. Geralmente 75 centímetros é a altura que a gente pede, 70 centímetros, que é uma altura de mesinha para home office, tá? E uma cadeira mais confortável possível. O terceiro ponto é a iluminação, tá, gente? Normalmente, quando a gente acaba adaptando o ambiente, a gente não tem como fazer um projeto de iluminação, que no caso seria o interessante, você ter um projeto de iluminação para aquele espaço, tá? Mas nessa quarentena a gente sabe que isso é meio complicado de acontecer. Então, o que é que vocês devem atentar? Como é que está a incidência solar nesse ambiente? Esse ambiente recebe muita luz durante o dia? Se sim, maravilhoso, porque quanto mais luz entrar nesse ambiente, mais luz não é só entrar luz solar dentro do quarto, porque senão vai ficar desconfortável também, tá, gente? Quando eu falo luz, é o efeito da luz dentro do ambiente, tá? Esse ambiente está muito claro, está muito escuro, então você tem que sentir mais ou menos isso, tá? Para você poder entender em que momento que você vai inserir a iluminação artificial, certo? A iluminação artificial, nesse caso, eu indico que vocês escolham, de repente, uma iluminação de mesa, para que vocês consigam iluminar a área que você está trabalhando, tá certo? Mas claro que depois, quando passar a pandemia, o ideal mesmo é você procurar um profissional para fazer um trabalho específico para vocês de iluminação, porque vocês sabem que iluminação muda tudo no ambiente, tá? E por último, eu vou falar sobre a organização do espaço, gente. A gente sabe que organização é muito particular. Tem gente que acaba se organizando mais, se organizando menos. Só que quanto mais organizado você deixar esse espaço, você vai conseguir render mais no dia a dia no seu trabalho, tá? Então tenta deixar os instrumentos de trabalho mais próximos de vocês. Eu dou aqui até umas dicas para vocês customizarem seus próprios itens de decoração, tá? Então, aproveita aquela embalagem de perfume, aquela caixinha para você concentrar todos os seus lápis ali. Pega uma xícara, uma caneca, coloca todas as suas canetinhas para ficar mais fácil no momento que você vier a precisar de uma caneta, de um lápis, tá? Tenta organizar os teus papéis, tuas papeladas tudo no lado. E o principal, gente, evita misturar funções e serviços. O que é isso? De repente, quando você está adaptando esse espaço para o seu quarto, de repente você está colocando tudo numa bancada que de repente tem outras coisas e isso acaba deixando aquele seu ambiente de trabalho menor. Então, tenta avaliar qual é o teu trabalho. Eu preciso de uma bancada maior, preciso de uma bancada menor, certo? E aí você organiza de acordo com a sua necessidade. Não tem problema você deixar duas coisas juntas, contanto que isso não atrapalhe e não influencie na sua produtividade, certo? Então é isso, pessoal. Eu tô aqui passando para vocês algumas dicas que parecem ser simples para alguns,
mas para outras pessoas isso faz muita diferença, tá? A organização e a escolha do espaço, ela é fundamental quando você vai optar por trabalhar dentro da sua casa. E ainda mais num momento como esse, que a gente não tem muita opção, muitas pessoas se depararam com a necessidade de levar o seu trabalho para sua casa. E de repente pessoas até que estão descobrindo que trabalhar em casa é uma forma fantástica, né, de trabalho. Então é importante que você invista um pouquinho mais no seu home office, que você entenda as suas necessidades, as necessidades do seu trabalho, para depois você escolher qual vai ser o tipo de home office específico para você, tá? Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo através do meu direct e eu vou estar disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.